Olá, galerinha da Mediação Tecnológica de Rondônia, tudo bem? Chegamos a mais um módulo aula, onde nós estamos trabalhando com vocês algumas dicas para melhorar a sua qualidade de estudo. E nesse módulo, hoje, nós vamos aprender mais outros tipos de resumo. Lembrando que no módulo anterior, vocês aprenderam a fazer um resumo indicativo. E nesse módulo, vocês irão aprender a fazer mais dois tipos de resumo, tá? Vamos lá para a tela? Hoje vocês irão aprender a fazer um resumo informativo. O texto, ou seja, o título já vem dizendo o que é interessante, o que é importante. O resumo informativo, ele vai dizer o quê? Ele vai informar o leitor, olha só, informar o leitor suficientemente de maneira que ele possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro. Expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões, certo? Então, resumo informativo, ele vai te dar exatamente informações importantes para a interpretação daquele texto, ok, pessoal? Vamos prosseguir? Orientações importantes para o resumo informativo. Utilização dos verbos de forma correta. Acredito que vocês tenham aprendido com as professoras de língua portuguesa aqui da Mediação Tecnológica sobre verbos. É importante que no resumo informativo você saiba utilizar de forma correta os verbos. Outro detalhe importante também, olha só, palavras-chave. Pessoal, olha só que interessante. Além do verbo, olha só, verbo, palavras-chave. Quer dizer, quando você pegar o texto original, você já vai pegando sua caneta, o seu lápis, sua lapiseira e vai marcando palavras importantes daquele texto. Isso é chamado de palavras-chave. Elas devem ser representativas do conteúdo do documento, escolhidas preferentemente em vocabulário controlado, ok? Vamos prosseguir? Olha só ali aquele exemplo lá embaixo que eu já tenho aqui para vocês. Falamos em algumas aulas anteriores sobre Revolução Industrial. Isso é uma forma de resumo informativo, tá? Olha só, não deve fazer o quê? Primeiro, símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Não deve ter no seu resumo, tá, informativo. Outro, fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparece. Nesse resumo informativo, pessoal, as ciências, as disciplinas que usam exatamente fórmulas e equações, ele não é muito adequado para esse tipo de resumo. Ela é mais para as disciplinas, como disciplinas de humanas, que é importante, que tem como você fazer exatamente esse tipo de resumo. Agora, uma dica interessante. Quando elaborar um texto ou o seu resumo aí, evite incluir dentro dele citações, como por exemplo, aqui eu trouxe uma informação, um exemplo interessante. A atividade física é indicada como alternativa para minimizar alterações decorrentes do avanço da idade. Além disso, considerando que os declínios fisiológicos da vida do ser humano iniciam-se na meia-idade e se acentua com o passar dos anos. E aí tem a citação de quem escreveu. Geralmente, nos resumos ou em textos, as pessoas colocam o autor. Quando você vê de forma sublinhada, entre parênteses, ou sublinhado, com datas, é o autor do texto, é a pessoa que escreveu aquele texto. E aí, um detalhe interessante, pessoal, olha só, olha aqui para mim. No resumo informativo, tá? Nesse tipo de resumo, não é necessário colocar, não precisa colocar o autor daquela frase. Você já vai resumir, você vai colocar exatamente
a informação que você captou do texto. Vamos lá para a tela. Olha só, está aqui, ó, nesse exemplo que eu dei para vocês, você nunca deve colocar quem escreveu o texto. Lembrando que no resumo informativo, você vai colocar a sua forma, a sua interpretação, ok? Vamos lá, olha só, um resumo do informativo finalizado. Quer dizer, aqui você tem exatamente uma forma que você pegou o texto original e, vamos dizer assim, que você colocou, né, as informações importantes, informações no qual você já extraiu daquele texto, sem precisar colocar a fonte. Por exemplo, olha só, a atividade física é indicada como alternativa para minimizar as alterações decorrentes do avanço da idade. Além disso, considerando que os declínios fisiológicos na vida do ser humano iniciam-se na meia-idade e se acentuam com o passar dos anos. O presente estudo teve como objetivo averiguar os motivos que atraem mulheres de diversas faixas etárias a frequentarem grupos de prática de atividade física no programa Mexam-se Unicamp. Foram avaliadas 78 mulheres, servidoras da Unicamp, e que frequentam as atividades do referido programa. Os dados foram plotados no programa Microsoft Office Excel 2010. Verificou-se através dos estudos que os principais motivos que atraem esse grupo na prática de atividade física são: melhora a manutenção do estado de saúde, 90%, melhora a qualidade de vida, 86%, aumento do bem-estar geral, 81%, e a prevenção de doenças, 82%. Evitar solidão, 28%, e por indicações médicas, 27%. Tá? Também contribuíram à adesão de grupos dos programas de atividades físicas. Conclui-se que nesse estudo que as avaliadas estão preocupadas com sua saúde em geral e outros fatores importantes, os quais contribuem para a adesão e permanência a programas de atividade física geral, de maneira geral. Aqui você tem um resumo informativo finalizado, onde você vai ter, olha só, que é interessante. Você vai ter uma introdução, o objetivo, tá? A metodologia, os resultados e a conclusão. Então, no resumo informativo que você tem aí, que vocês observem o seguinte, deixa eu colocar aqui a marcação. Você vai ter a introdução do seu resumo, olha só. A introdução do resumo. O que ele quer dizer? Quer dizer que a atividade física é uma alternativa para minimizar os problemas de doenças com determinados grupos com idade avançada. Essa aqui já é a forma de introdução de um resumo informativo. Qual é o objetivo? O principal objetivo do estudo é averiguar os motivos que atraem as mulheres das diversas faixas etárias que frequentam esses grupos de atividade. Qual foi a metodologia? Foram avaliadas 78 mulheres, né, da onde? Da Unicamp, e utilizou-se o programa, né, Office Excel, no caso o Excel, para poder fazer esse levantamento. Resultados. Aí chegou à conclusão que dessas 78 mulheres, 86% para melhorar sua qualidade de vida, 90% manter o estado de saúde, 82% para prevenir doenças, 31% para ocupar o tempo, 26% para emagrecer. Então aqui você tem exatamente o resultado dessa pesquisa. E a conclusão desse resumo informativo, ou seja, a pessoa que produziu, e é isso que vocês têm que ter em mente, como que no resumo informativo ele tem que ter uma sequência com introdução, com objetivo, com resultado, com a metodologia e a conclusão de que todas essas pessoas, olha só o que ele vem falando,
todas essas pessoas avaliadas, elas estão preocupadas com seus resultados de saúde, pessoal. Olha só, isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, de um resumo informativo. Ele está te dando, olha só, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Nesse exemplo que eu estou citando, que eu trouxe para vocês, ele está falando sobre qualidade de vida, de uma forma geral. Vamos resumir assim. A qualidade de vida. As pessoas estão praticando as atividades físicas para melhorar a sua qualidade de vida. E em determinado momento dessa faixa etária, né, que nós temos de idosos, principalmente nas mulheres. Então, você tem nesse resumo informativo aí, ó, que é as mulheres servidoras da Unicamp, elas praticam essas atividades físicas para melhorar a sua qualidade de vida. Então, resumindo de uma forma geral. Nesse resumo informativo, né, você tem exatamente todas as informações necessárias dessa pesquisa. Ok? Então, lembrando, dica, no resumo informativo sempre vai ter introdução, sempre vai ter um objetivo, sempre vai ter uma metodologia, os resultados e a conclusão. Tá? Olha outra forma de fazer. Eu trouxe na forma grifada, mas também eu trouxe na forma de como montar um resumo, né, informativo, com introdução, com objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Existem essas duas formas. Você pode analisar dessas duas formas, marcando ou produzindo, ou colocando dentro do seu resumo as partes que compõem um resumo informativo. O próximo tipo de resumo que vocês irão aprender agora, lembrando que vocês já aprenderam resumo indicativo, agora resumo informativo e o último tipo de resumo, que é o chamado resumo crítico. Vamos lá para a tela? O resumo crítico, ele é uma forma de apresentar uma análise e avaliação de um texto, artigo, livro ou qualquer outra forma. É uma maneira de resumir as principais ideias e argumentos do autor e, ao mesmo tempo, que se expressa uma opinião crítica, ok? Vamos lá, continuando. Dicas para o resumo crítico. Lembrando, dicas. Olha só, leitura atenta. Dica número 2, identificação das ideias. Dica número 3, análise crítica. Dica número 4, organização do resumo e revisão e edição. Então vamos relembrar, vamos voltar ao que eu estou falando para vocês. Um resumo crítico, tá, pessoal? Resumo crítico. Você deve primeiro seguir esses 5 pontos importantes. Leitura. Lembrando que eu já falei para vocês, leitura não é uma vez, pelo menos 3 vezes, para poder você começar a entender o que o autor daquele texto está querendo transmitir. Leitura atenta, certo? Segundo a dica, identificar as ideias. Sempre marcar, esse texto aqui está querendo transmitir tal coisa. Escreva ao lado, para você não perder uma sequência importante, né, da informação. Terceira dica, a partir das informações colhidas do texto, você vai começar a fazer a sua análise crítica. Quarta dica, organizar o seu resumo, começar a pegue uma folha de papel em branco, tá? Depois que você fez os 3 passos que eu já citei para vocês, tá? Os 3 passos que eu citei para vocês, comecem a organizar esse seu resumo e, por último, revisem, principalmente a questão relacionada à língua portuguesa, a verbo, a advérbio, o que você colocou nas frases, né, as informações que você colocou nas frases para poder você entregar ou produzir esse tipo de resumo. Geralmente, nós professores pedimos muito resumo crítico, onde você vai
colocar as suas ideias. Mas para você colocar essas ideias é necessário seguir esses passos que eu estou dando para você. Ok, pessoal? Olha só, um outro detalhe interessante também, tá? Sobre o resumo crítico, que eu vou falar para vocês, que é o 6º ponto. Não coloquei, mas que é importante, pessoal. É importante. Sempre que você fizer um resumo crítico, dê para uma outra pessoa ler, porque às vezes nós fazemos o nosso texto e achamos que está bacana. E aí peça o auxílio de uma outra pessoa para lhe dar dicas, até mesmo do professor, do seu pai, do seu irmão mais velho, se você tiver, daquela pessoa que tem um pouco de análise, consiga ter outra visão do que você está querendo transmitir no seu resumo crítico, ok? Então, na aula de hoje, vocês aprenderam mais 2 tipos de resumo, ok? Deixo aqui meu forte abraço e até a próxima.